Olá pessoal, aqui é a Raíssa Michalski e esse é o canal Biblioteca Fantástica. Hoje nós vamos falar sobre os 3 e-books que o Pottermore publicou com histórias de Hogwarts. No início do mês de agosto, o site do Pottermore anunciou que lançaria uma série de e-books intitulado Pottermore Presents, e nesses e-books eles iam colocar algumas histórias curtas, originalmente já publicadas dentro do site do Pottermore, mas com algumas adições feitas pela J.K. Rowling. 3 desses e-books foram publicados ontem, dia 6 de setembro, todos relacionados a Hogwarts, e os títulos deles são Hogwarts, um guia imperfeito e impreciso, Histórias de Hogwarts, proezas, percalços e passatempos perigosos. E por último, História de Hogwarts, poder, política e poltergeisters petulantes. Esses e-books contêm histórias selecionadas pelo Pottermore que vão além do que contém nos livros da série e com alguns incrementos aí da J.K. Rowling. Foram lançados em 7 línguas mais o português brasileiro, e o design gráfico dos livros foi desenvolvido pela mesma equipe responsável pelo design dos filmes de Harry Potter, que está fazendo o design também dos filmes de Animais Fantásticos de Onde Habitam e que fizeram o design dos últimos livros complementares da saga do Harry Potter. São ele, o Eduardo Lima, que é um brasileiro, e sua esposa Mirafora Mina. Esses e-books são curtinhos e rapidinhos de ler, eu adorei todos e vou comentar aqui cada um deles com vocês. Vamos começar falando então pelo livro Hogwarts, um guia imperfeito e impreciso. Com esse primeiro e-book eu senti como se eu estivesse lendo o livro Hogwarts, uma história, porque ele traz várias informações legais sobre Hogwarts que os livros da série ainda não tinham falado. Este livro vai nos contar um pouquinho de como foi desenvolvido no Mundo Bruxo a plataforma 9/6 e o Expresso de Hogwarts, e como era antes deles serem desenvolvidos, também como foi feito o desenvolvimento do Chapéu Seletor e o que acontece quando ele fica ali na dúvida de qual casa selecionar para o aluno. Com relação ao castelo, ele vai complementar sobre alguns lugares, residentes e segredos que não foram bem explorados nos livros ou aprofundar mais em suas histórias. E falar um pouquinho também sobre as aulas de Hogwarts, o Vira-Tempo e sua relação com a magia temporal. Uma coisa que eu achei bem interessante é que no final de alguma dessas histórias havia a parte sobre reflexões de J.K. Rowling. E nessa parte, J.K. nos contava se ela teve alguma inspiração para criar aquele personagem, aquele local, se isso foi tirado de alguma parte da mitologia ou se ela foi ela mesma que criou. As ideias que teve, que foi aos poucos modificando até chegar a uma que gostou bastante, e a preocupação de deixar bem definidos alguns fatos e artefatos que ela criava para não deixar nenhuma ponta solta na história. Além disso, esses trechos nos aproximam muito da autora, e em alguns momentos até parece que nós estamos ali sentados do lado da J.K. enquanto ela estava tendo as suas ideias. A minha segunda leitura foi História de Hogwarts, proezas, percalços e passatempos perigosos. Este livro vai trazer basicamente 4 biografias e algumas características complementares a esses personagens. Começando então com as biografias da professora Minerva McGonagall e do professor Remo Lupin, que são as 2 biografias mais extensas aqui do livro. As biografias desses 2 personagens vão começar contando lá desde quando os pais deles se conheceram, depois a parte da infância, o trajeto deles em Hogwarts e depois a parte de trabalho, vida amorosa, um pouquinho também de como foi a participação deles nas Guerras Bruxas e além de outras coisas. Dentro do capítulo da Minerva McGonagall vai tratar um pouquinho também sobre o tema Animago, e dentro do capítulo do Remo Lupin vai tratar um pouquinho sobre o tema lobisomem. Por último, esse livro vai trazer mais 2 biografias curtinhas da professora Sibila Trelawney e também do professor Sylvano Carroll Byrne, que foi professor de Trato das Criaturas Mágicas em Hogwarts antes do Hagrid. Eu gostei bastante das 2 maiores biografias desse livro, que foram referentes à professora McGonagall e o professor Lupin, que são 2 personagens que a gente gosta bastante e foi muito legal conhecer um pouco mais deles. A última leitura foi de História de Hogwarts, Poder, Política e Poltergeists Petulantes. Este livro vai trazer 2 biografias curtinhas da Dolores Umbridge e do Quirrell Quirrell,
que são ali personagens relacionados ao poder e à política. Vai nos contar um pouquinho também sobre o Ministério da Magia, trazendo uma lista de todas as pessoas que já foram ministros da magia desde quando o Ministério foi fundado. Vai trazer também uma biografia um pouco mais extensa a respeito do professor Horácio Slughorn, que vai começar desde sua família e infância, as etapas dele em Hogwarts, também como professor de Hogwarts, adentrando ali no relacionamento dele com Voldemort e as Horcruxes, e depois a participação dele nas Guerras Bruxas e na Batalha de Hogwarts. E afinal desse capítulo, e relacionado ao professor Slughorn, vai trazer algumas curiosidades sobre poções. E por último, mas não menos importante, vai falar um pouquinho também sobre o Pirraça, que é o Poltergeist de Hogwarts, que, digamos, ele é bem petulante e eu gosto bastante dos trechos que ele aparece no livro, mas infelizmente o filme não deu aparição nenhuma para ele. O que eu tenho pra dizer desses e-books é que eu gostei deles bastante, principalmente do Hogwarts, um guia imperfeito e impreciso. Foi realmente como ler o livro Hogwarts, uma história, um livro qual eu gostaria muito que a J.K. Rowling publicasse. Além disso, foi muito legal voltar para Hogwarts com essas histórias e mais com a complementação das reflexões do J.K. Rowling, com as quais a gente se aproximava muito mais dela e sabia ali do que ela estava pensando na hora que criou, o que inspirou ela na criação daquele personagem, daquela característica, daquele local. Gostaria muito que o Pottermore publicasse mais e-books dessa série do Pottermore Presents, que vai ser bem legal para os fãs da série conhecer mais um pouquinho de algumas coisas mais aprofundadas da história. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de deixar aqui nos comentários quais foram as suas impressões com esses livros, também como foi a sensação de voltar a Hogwarts com essas histórias. Não se esqueçam também de deixar o seu joinha e de se inscrever no canal. Uma boa leitura e tchauzinho!